A mansão parecia mais silenciosa do que o normal naquela manhã, como se até os corredores soubessem que certas coisas não deviam ser tocadas. Não com palavras, não com olhares, não com lembranças. A luz que entrava pelas janelas altas era bonita, limpa, quase cruel, porque iluminava tudo sem oferecer abrigo. Rafael acordou cedo demais. Ficou deitado por alguns segundos encarando o teto, tentando convencer o corpo de que era só mais um dia de trabalho. Mas o corpo lembrava. O corpo sempre lembrava primeiro. E quando a memória encostou no peito, foi como pressão de dedo num hematoma. Não precisava força para doer. Ele tomou banho demorado, não porque quisesse se purificar. Isso seria infantil, mas porque a água era a única coisa que ainda obedecia sem discutir. Vestiu-se com roupas neutras, como se tons de cinza pudessem proteger alguém de emoções, e pegou a bolsa de fisioterapia com aquela sensação amarga de que o objeto era a prova concreta de que ele ainda tinha uma função ali. Desceu para a cozinha com o estômago apertado. Dante já estava sentado à mesa. A primeira coisa que Rafael percebeu foi que o homem parecia exatamente igual ao de sempre. O mesmo corpo enorme, o mesmo jeito de ocupar o espaço como se o ambiente tivesse sido construído para ele, a mesma disciplina quase ofensiva com que mastigava. A segunda coisa, porém, foi o que realmente importou. Dante não olhou para ele. Não como na outra manhã, quando havia cansaço nos olhos e uma espécie de reconhecimento silencioso. Hoje não havia nada. Ou pior, havia uma ausência construída, intencional. "Bom dia", Rafael disse baixo, só para não deixar a própria covardia dominar a cena. "Café está ali", Dante respondeu, sem emoção, apontando com o garfo para a cafeteira. A frase soou como ordem disfarçada de informação. Rafael ficou parado por um segundo a mais do que queria admitir. Então foi até o balcão, serviu café e sentou-se numa cadeira que parecia sempre ficar pequena perto da presença de Dante. O silêncio se alongou. Rafael tentou o terreno neutro onde nunca falhava. "Como está o ombro? E as costelas?", perguntou o profissional, a voz firme. Dante engoliu, limpou os dedos com um guardanapo e finalmente levantou o olhar. Os olhos castanhos escuros estavam frios, não irritados, não raivosos. Frios, como se a emoção tivesse sido retirada e guardada em algum cofre interno, trancada com chave. Ombro direito. Mobilidade. "Agora", Dante disse. A palavra "agora" não era pedido, era comando. Rafael assentiu, já sentindo o rosto aquecer de algo que não era exatamente raiva. Era humilhação misturada com confusão. A pior mistura. Levantou-se e seguiu para a sala de treino. Dante veio atrás, e os passos dele no corredor eram ritmados, certos, como se nada tivesse acontecido na noite anterior, como se não existisse a possibilidade de dois corpos terem compartilhado algo que não cabia em contrato. Na sala, Rafael preparou o espaço. Gelo, faixa, óleo, toalha, a mesma rotina, e ainda assim tudo diferente. Dante tirou a regata sem cerimônia e estendeu o braço direito. "Levanta até onde dói", Rafael pediu. Dante ergueu o braço. O músculo do ombro se contraiu, a tatuagem se distorceu sobre a pele, e por um instante Rafael sentiu o impulso idiota de olhar além do trabalho. Não olhou. "Aqui", Dante falou seco, indicando o ponto como se estivesse apontando uma falha numa máquina. Rafael tocou com 2 dedos, medindo resposta. Tensão. Microcontração. Era o toque mínimo, técnico. Mesmo assim, Dante endureceu a mandíbula. Um gesto tão rápido que quase parecia involuntário. Rafael percebeu. E por um segundo, o coração dele bateu mais forte, porque aquilo parecia prova de que Dante ainda sentia alguma coisa. Mas Dante imediatamente afastou o braço como se tivesse detectado o perigo. "Não precisa disso", ele cortou. "Eu preciso palpar para confirmar o padrão de tensão", Rafael respondeu tentando manter a voz estável. Dante o encarou como se a frase fosse uma afronta. "Então confirma rápido. Treino não espera." Rafael obedeceu.
A frieza de Dante não era só indiferença. Era estratégia. Era como se ele estivesse punindo a própria vulnerabilidade e, no processo, esmagando Rafael junto. Não por prazer, e isso não ajudava. Seria mais simples se fosse crueldade gratuita. Mas aquilo parecia medo. Medo de quê? Medo de se acostumar. Medo de precisar. Medo de qualquer coisa que colocasse alguém perto demais. Rafael terminou a avaliação, anotou mentalmente o que faria mais tarde e tentou seguir o fluxo. Dante treinou por mais de 1 hora. Socos, chutes, queda, clinch, suor. Respiração forte. Concentração absoluta. Rafael ficou no papel dele. Água, toalha, observação de movimento, correção postural quando necessário. Como se fossem apenas isso. No fim do treino, Dante pegou a toalha, enxugou o rosto e falou: banho, depois tratamento, 15 minutos. E saiu, sem olhar para trás. Rafael ficou parado no meio da sala vazia, ouvindo o próprio sangue nos ouvidos. A sensação era de ter sido apagado. Não descartado, apagado. Como se a existência dele só se justificasse quando fosse útil. E o pior era que ele não conseguia negar completamente. Parte do contrato era exatamente isso. Ainda assim, a noite anterior tinha mexido algo dentro dele. E por mais que ele quisesse fingir que não, era impossível voltar ao ponto inicial com a mesma pele. O celular vibrou no bolso da calça. Rafael sentiu o estômago cair antes mesmo de ver a tela. Número desconhecido. Ele abriu. Tá achando que a gente tá brincando? Hoje. Endereço? A gente já tem. As mãos dele ficaram frias. Ele leu de novo, esperando que as palavras mudassem. Não mudaram. Uma segunda mensagem veio quase imediatamente, como se alguém estivesse observando a reação dele. Se não tiver dinheiro, vai ter dor. E não vai ser só sua. Rafael fechou os olhos por um segundo. Ravi doente, a figura que na história que ele carregava na cabeça ainda existia como dependência e culpa, veio como lembrança fantasma. Ele não podia permitir que alguém do passado dele fosse usado. Não podia permitir que ninguém fosse usado por causa das escolhas dele. E ao mesmo tempo ele estava preso num lugar onde até pedir ajuda parecia perigoso. Porque Dante não estava acessível. Dante estava atrás de uma parede de gelo. Rafael guardou o celular. Respirou fundo e foi para o quarto preparar o material de tratamento, como se manter as mãos ocupadas pudesse impedir o pânico de virar vômito. Quando voltou, Dante já estava deitado na maca, de costas, usando shorts de treino, os braços cruzados no peito, olhos fechados. Pode começar, Dante disse, sem abrir os olhos. A frase soou como autorização concedida a um funcionário. Rafael aqueceu as mãos, usou óleo, começou pelos trapézios e pela região do ombro direito, tensão como pedra. Tensão de quem passa a vida esperando o ataque. Você está sobrecarregando o peitoral e puxando o ombro para frente, Rafael explicou. Se continuar assim, vai inflamar. Não vai, Dante respondeu. Vai, sim. Isso não é discussão, é fisiologia. Rafael insistiu, e se arrependeu no mesmo instante. Dante abriu os olhos. O olhar dele atravessou Rafael como lâmina. Eu não pago você para desafiar meu jeito de treinar. Eu pago para você me manter pronto. Rafael sentiu o rosto queimar. E é isso que eu estou fazendo, disse mais baixo. Te mantendo pronto. Dante fechou os olhos de novo, como se a conversa fosse desperdício. Então faz. Rafael continuou. As mãos dele faziam o trabalho com precisão, mas por dentro algo se desfazia devagar, como costura puxada fio por fio. Cada resposta curta de Dante, cada ordem, cada silêncio, tudo parecia dizer a mesma coisa. O que aconteceu foi um erro. Não repita, não pense, não sinta. E Rafael, que tinha entrado naquela mansão acreditando que o pior seria o corpo de Dante, começava a entender que o pior era outra coisa. O pior era a capacidade de Dante de fazer alguém desejar uma migalha e depois agir como se a migalha nunca tivesse existido.
Quando o tratamento terminou, Rafael limpou as mãos, guardou os frascos, tentou recuperar dignidade no gesto. Mais alguma coisa? Perguntou automático. Dante sentou-se na maca, pegou a toalha e enxugou o pescoço. Amanhã, 6, treino e tratamento. Sem atrasos. Certo, Rafael respondeu. Dante levantou, passou por ele sem tocar e saiu da sala. Rafael ficou parado, olhando para a porta fechada. O peito dele apertou de um jeito que não era físico. Era como se a casa inteira estivesse ficando pequena, como se ele estivesse preso não apenas por contrato e por dinheiro, mas por algo pior: expectativa. No fim da tarde, Patrícia apareceu com uma pasta, como sempre impecável. Dante vai receber uma equipe de marketing às 8, disse sem rodeios. Você não precisa estar presente, mas precisa estar disponível caso ele peça algo. Ele vai pedir? Rafael perguntou antes de pensar. Patrícia ergueu uma sobrancelha, avaliando-o. Hoje ele está fechado, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Melhor você não tentar interpretar, só cumpra o que foi acordado. Rafael assentiu. Quando Patrícia saiu, ele voltou para o quarto e pegou o celular de novo. Nenhuma mensagem nova. Isso era pior, porque significava espera. A noite caiu. Às 8, a mansão ganhou vozes, risos, passos de gente que tinha perfume caro e pressa de estar perto de um campeão. Rafael ouviu de longe. Ficou no quarto, sentado na beira da cama, com as mãos unidas, os dedos se apertando até doer. Às 9 e pouco, o celular vibrou. Desta vez foi ligação. Número desconhecido. Rafael atendeu com o coração na garganta. Alô? A voz do outro lado era calma demais para ser humana. Rafael Moura? A gente tá na sua porta. Rafael congelou. Minha... Porta de onde? A voz dele saiu rouca. Da mansão, o homem respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Portão grande, segurança. A gente já se entendeu com eles. Tu vai descer ou a gente sobe? O ar sumiu dos pulmões de Rafael. Ele levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. O cérebro dele tentou organizar possibilidades. Correr, ligar para a polícia, chamar Dante, chamar Patrícia, gritar, mas todas pareciam absurdas. Ele estava num mundo que não era dele, um mundo onde as regras comuns não tinham entrada. E mesmo assim, ele sabia o que precisava fazer. Precisava impedir que aqueles homens chegassem até Dante, até qualquer pessoa da casa. Precisava impedir que a dívida dele virasse violência dentro daquele lugar. O corpo dele se mexeu antes que a mente terminasse de discutir. Ele saiu do quarto, atravessou o corredor e desceu as escadas com as pernas tremendo. A sala principal estava acesa. Havia gente ali, mas, por algum motivo, a reunião já parecia estar terminando. Vozes diminuíam, passos se afastavam. Dante estava no centro, conversando com 2 homens de terno e uma mulher com tablet. Sorria. Um sorriso perfeito, treinado, a versão pública dele. O campeão, o produto, o deus da guerra. E então ele viu Rafael. O sorriso de Dante morreu no exato instante. O rosto dele ficou neutro de novo, frio, como se alguém tivesse apertado um botão. Ele fez um gesto para a equipe esperar e caminhou até Rafael com passos controlados. O que foi? Perguntou, baixo, cortante. Rafael abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque dizer agiotas em voz alta parecia assinar uma sentença. Porque naquele segundo ele entendeu que, se Dante descobrisse, Dante controlaria. Dante tomaria aquilo para si. Dante transformaria a dívida de Rafael em mais uma forma de poder. E Rafael não sabia se sobreviveria a isso. Eu preciso sair, ele conseguiu dizer por fim. Agora. Dante o encarou imóvel. Não. A resposta foi simples, fria. Você está aqui por contrato. Rafael sentiu o mundo girar. Eles estão lá fora, Rafael disse, e a voz finalmente rachou. Eles chegaram. Eu não pedi isso, eu não...
Dante piscou devagar. Por um segundo, só um, a máscara falhou. Não foi compaixão aberta. Foi algo mais perigoso. Um lampejo de tensão real no olhar. Mas logo voltou a ser frio. Quem? Ele perguntou. Rafael engoliu em seco. Os homens da dívida. Silêncio. Dante não levantou a voz. Não mudou a expressão. Isso era o mais assustador. Fica aqui, ele disse, e a ordem veio com uma calma que prometia consequências. Não dá mais um passo. Rafael sentiu vontade de chorar. Não de medo dos agiotas, mas daquela ordem. Da forma como Dante assumia o controle de tudo com duas palavras. Eu não quero que você faça nada, Rafael sussurrou. Eu só quero ir embora. Dante inclinou a cabeça como se estivesse avaliando um animal ferido. Você não vai embora, ele disse. Você vai ficar onde eu mandei. Rafael apertou as mãos, as unhas cravando na pele. Por favor. A palavra escapou antes que ele pudesse impedir. O rosto de Dante não mudou. Não use isso comigo, Dante respondeu, baixo. Não aqui. Não agora. Rafael sentiu a garganta fechar, porque aquela frase não era raiva, era medo. Medo do que a palavra por favor fazia com ele. Medo de ceder, medo de se importar do jeito errado. E Rafael, parado no meio daquele salão cheio de luxo e gente importante, com a noite batendo do lado de fora, percebeu que estava quebrando por dentro de um jeito quieto, sem espetáculo. Não era o tipo de quebra que dá para mostrar. Era a quebra de alguém que, por um instante, achou que tinha sido visto. E depois foi colocado de volta na prateleira, com etiqueta e preço. Dante virou de costas e caminhou em direção à entrada com passos firmes, como quem vai resolver um problema qualquer. E Rafael ficou ali, imóvel, tentando respirar. O som distante do portão abrindo veio como presságio. Ele não sabia o que aconteceria em seguida. Só sabia que acontecesse o que acontecesse, nada mais seria simples. E que naquele jogo, o pior inimigo talvez não fossem os homens do lado de fora. Talvez fosse a frieza calculada do homem que estava do lado de dentro. Dante virou de costas e caminhou em direção à entrada com passos firmes, como quem vai resolver um problema qualquer. E Rafael ficou ali, imóvel, tentando respirar. O som distante do portão abrindo veio como presságio. Ele não sabia o que aconteceria em seguida. Só sabia que acontecesse o que acontecesse, nada mais seria simples. E que naquele jogo, o pior inimigo talvez não fossem os homens do lado de fora. Talvez fosse a frieza calculada do homem que estava do lado de dentro. O corredor que levava à entrada principal da mansão parecia mais longo do que Rafael lembrava. Ou talvez fosse o tempo que estava se arrastando, cada segundo pesando como chumbo no peito. Ele ficou parado onde Dante o deixou, como se as ordens do lutador tivessem criado raízes invisíveis nos seus pés. A equipe de marketing, percebendo que algo estava errado, começou a se retirar discretamente. Patrícia apareceu do nada, como sempre fazia, e com um gesto silencioso conduziu os visitantes para outra saída. Ela lançou um olhar para Rafael, não de curiosidade, mas de avaliação fria, profissional, antes de desaparecer com o grupo. Rafael ficou sozinho no salão iluminado, rodeado de troféus reluzentes e fotografias de vitórias, enquanto sua vida desmoronava do lado de fora do portão. Ele ouvia vozes distantes, não conseguia distinguir as palavras, mas reconhecia o tom. Barganha, ameaça, negociação. O tipo de conversa onde cada sílaba carregava peso de violência prometida. Os minutos se arrastaram. Rafael olhou para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Só o vazio pulsante da tela escura refletindo seu próprio rosto tenso. Ele pensou em ligar para alguém. Mas quem? Não tinha amigos próximos o suficiente para explicar a bagunça em que tinha se metido. Não tinha família, além da memória da mãe. E a pessoa que poderia ajudar, Dante, estava do lado de fora fazendo exatamente o que Rafael tinha implorado para que não fizesse. Assumindo controle,
transformando a dívida de Rafael em mais uma peça no tabuleiro pessoal dele. O som de passos voltando fez Rafael erguer a cabeça. Dante atravessou a porta com a mesma calma predatória de sempre. Não havia sangue, não havia sinais de briga, mas havia algo diferente na postura dele. Uma satisfação contida, perigosa, como se tivesse acabado de marcar território. Rafael se adiantou sem pensar. "O que você fez?" A voz saiu rouca, carregada de medo e raiva misturados. Dante parou a poucos metros dele, as mãos nos bolsos da calça, o olhar impassível. "Resolvi", disse simples, como se resolvesse problemas assim todos os dias. Talvez resolvesse. "Como?" Rafael insistiu, dando um passo à frente. "O que você disse para eles? Que sua dívida agora é minha, que se eles voltarem aqui vão sair em ambulância, e que se algum parente seu receber ameaça, vou pessoalmente encontrar cada um deles." Dante falou tudo isso sem elevar a voz, sem alterar a expressão. Como quem lista itens de uma agenda. Rafael sentiu o sangue gelar. "Você não tinha direito de fazer isso." "Eu tinha todo o direito", Dante corrigiu, frio. "Você está sob meu teto, sob meu contrato, e sob minha proteção, quer você goste ou não." "Proteção?" Rafael quase cuspiu a palavra. "Isso não é proteção, é controle." Dante deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles com aquela presença que sempre fazia o espaço parecer menor. "Chame do que quiser, mas eles não vão te tocar de novo." Rafael apertou os punhos, as unhas cravando nas palmas das mãos. "E agora eu devo a você? É isso? A dívida só mudou de dono?" Dante inclinou a cabeça, como se estivesse considerando a pergunta. "Não." Ele disse depois de uma pausa que pareceu durar eternidades. "Você não me deve nada. Eu paguei porque quis, porque preciso que você esteja funcional. Não posso ter um fisioterapeuta quebrado de medo se escondendo no quarto." A forma como ele disse, funcional, fisioterapeuta, foi como uma bofetada. Rafael sentiu algo se partir dentro dele, não com estrondo, mas com aquele som silencioso de vidro fino rachando. "Entendi", ele disse, e a voz saiu tão baixa que quase não era audível. "Então foi isso. Investimento. Você protegeu o investimento." Dante não respondeu imediatamente. Só ficou ali, olhando para Rafael com aquela expressão neutra que escondia tudo e nada ao mesmo tempo. "Exatamente", disse por fim. E foi essa palavra, exatamente, que quebrou Rafael completamente. Porque até aquele momento, até aquele segundo, alguma parte ridícula e patética dele ainda esperava que Dante dissesse outra coisa. Que admitisse que tinha ficado com raiva quando viu Rafael com medo. Que não tinha conseguido ficar parado sabendo que alguém estava ameaçando ele. Mas Dante não disse nada disso. Porque Dante tinha decidido trancar qualquer coisa que se parecesse com afeto tão fundo dentro de si mesmo que nem ele conseguia mais alcançar. Rafael assentiu devagar, como se estivesse concordando com uma sentença. "Tudo bem", disse. "Então vou continuar fazendo meu trabalho, como o investimento que sou." Ele virou de costas e começou a caminhar em direção às escadas. "Rafael." A voz de Dante o parou no meio do caminho. Rafael não se virou. Não confiava no próprio rosto naquele momento. "O quê?" perguntou ainda de costas. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, do tipo que parecia carregar palavras não ditas se debatendo para sair. Mas quando Dante finalmente falou, a voz estava de volta ao tom controlado. "Amanhã, 6 horas. Não se atrase." Rafael fechou os olhos por um segundo. Então subiu as escadas sem olhar para trás. No quarto, Rafael trancou a porta, encostou as costas contra a madeira e deslizou até o chão. Não chorou. Não tinha mais lágrimas para esse tipo de situação, mas sentiu o corpo todo tremer, como se cada célula estivesse reagindo ao choque acumulado do dia. Ele pegou o celular e abriu a conta bancária. O dinheiro que Dante tinha depositado, os 50 mil do bônus, ainda estava lá, intocado. Porque Rafael não tinha tido coragem de usar, sabendo de onde vinha,
sabendo do que significava. Agora, a dívida com os agiotas tinha sido paga por Dante. E Rafael sabia o que isso significava também. Significava que ele estava preso de um jeito diferente. Não por papel assinado, mas por dívida moral, por gratidão forçada, por culpa. O tipo de prisão que não tinha chave. Ele deixou o celular cair no chão ao lado dele e olhou para o teto alto, luxuoso, impecável. Tudo naquela casa era impecável, menos ele. Ele era a única coisa quebrada ali dentro. E o pior era saber que Dante tinha visto ele quebrar. Tinha visto o medo, a fragilidade, o desespero, e tinha escolhido não tocar naquilo. Tinha escolhido tratar como problema logístico, porque era mais seguro assim. Porque Dante Oliveira, o campeão invicto, o deus da guerra, tinha medo de uma coisa só: vulnerabilidade. E Rafael tinha tido a infelicidade de mostrar a dele no pior momento possível. Horas depois, quando a mansão já estava silenciosa e a lua alta jogava sombras prateadas pelo chão, Rafael finalmente conseguiu se arrastar até a cama. Deitou de lado, ainda vestido, e ficou olhando para a janela. Lá fora, os jardins pareciam pacíficos, organizados, controlados, como tudo na vida de Dante. E Rafael, pela primeira vez desde que tinha entrado naquela casa, se perguntou se sobreviveria aos 3 meses de contrato. Não fisicamente, isso ele sabia que sim, mas emocionalmente. Ele não tinha certeza, porque ser tratado como objeto já era difícil. Mas ser tratado como objeto depois de ter sido tocado como pessoa, isso era um tipo de crueldade que Rafael não sabia como nomear. Ele fechou os olhos, mas o sono não veio. Só veio o som distante de uma porta se fechando em algum lugar da casa, e Rafael soube sem precisar ver que era a porta do quarto de Dante, trancada, como tudo mais. O silêncio da manhã na mansão tinha textura diferente. Não era o silêncio confortável de um lugar em repouso. Era o silêncio de algo quebrado tentando fingir que ainda estava inteiro. Rafael acordou antes do alarme, como vinha acontecendo desde que tinha entrado naquela casa. O corpo dele tinha desenvolvido um sistema de alerta próprio, um mecanismo de sobrevivência que não precisava de relógio. Acordava sempre às 5h40, 20 minutos antes do horário exigido, porque chegar atrasado significava dar a Dante mais um motivo para tratá-lo como falha. Ele ficou deitado por alguns segundos, olhando para o teto, tentando reunir forças para começar mais um dia na função de ser invisível. A noite anterior ainda pesava no peito como pedra. A memória dos agiotas no portão, a forma como Dante tinha assumido o controle total da situação, a frieza calculada com que havia transformado um momento de desespero em transação, tudo isso girava na cabeça de Rafael como ciclo sem fim. Ele se levantou, foi até o banheiro e encarou o próprio rosto no espelho. Olheiras, pele sem viço, olhos cansados, que já não conseguiam esconder o peso de estar vivendo numa prisão dourada. Tomou banho rápido, vestiu roupas limpas, sempre tons neutros, sempre discreto, e pegou a bolsa de fisioterapia como quem pega escudo antes de entrar em batalha. Desceu para a cozinha. Dante já estava lá, como sempre. Mas hoje o corpo dele estava diferente, mais tenso, os ombros mais rígidos. Ele comia com a mesma eficiência mecânica, mas havia algo na forma como evitava olhar para a porta, como se estivesse fazendo esforço consciente para não antecipar a chegada de Rafael. Rafael entrou em silêncio, serviu café e sentou-se na cadeira que tinha se tornado sua por padrão. Dante não levantou os olhos do prato. 6h15, disse, a voz plana. 4 minutos de atraso. Rafael olhou para o relógio na parede. 6h11. São 6h11, corrigiu baixo. Seu relógio está errado, Dante respondeu, ainda sem olhar. Eu sincronizo todos os relógios da casa. 6h15. Era mentira. Rafael sabia que era mentira, mas também sabia que discutir seria inútil. Dante estava criando problemas do nada porque precisava de distância. Porque a noite anterior, o pagamento da dívida,
O momento em que Rafael tinha implorado, a forma como Dante quase tinha cedido, tudo aquilo tinha rachado algo na armadura dele. E agora, ele estava consertando a rachadura com cimento frio. Rafael tomou um gole do café. "Desculpa pelo atraso", disse, mantendo a voz neutra. Dante finalmente olhou para ele. Foi um olhar rápido, avaliativo, como se ele estivesse medindo o nível de dano que tinha causado. E então, ao perceber que Rafael não ia brigar, não ia discutir, algo passou pelo rosto dele. Algo rápido demais para Rafael capturar completamente. Talvez frustração, talvez decepção. Como se Dante quisesse que Rafael lutasse de volta, mas ao mesmo tempo não pudesse permitir que isso acontecesse. "Treino em 10 minutos", Dante disse, voltando ao prato. "Hoje vai ser pesado. Tenho luta marcada em 2 semanas. Rafael assentiu. "Vou preparar tudo." Levantou-se e saiu da cozinha antes que o silêncio ficasse insuportável. A sala de treino estava fria. Literalmente. O ar-condicionado estava no máximo, transformando o ambiente num freezer. Rafael preparou o espaço com mãos que já não tremiam mais. Tinha aprendido a funcionar no automático, a desligar a parte emocional e focar apenas na tarefa. Gelo, faixas, água, toalhas, tudo no lugar certo. Dante entrou exatamente 10 minutos depois, já sem camisa, usando apenas shorts de treino pretos. O corpo dele estava impecável como sempre. Músculos definidos, tatuagens que pareciam contar histórias que ele nunca compartilhava, cicatrizes que mapeavam anos de violência controlada. Ele foi direto para o aquecimento, ignorando Rafael completamente. Rafael observou em silêncio, fazendo anotações mentais sobre padrões de movimento, tensão muscular, assimetrias que precisariam de atenção depois. Dante começou no saco pesado. Socos, combinações, chutes. Cada impacto era preciso, controlado, mortal. Mas hoje havia algo diferente. Havia raiva. Não a raiva explosiva que ele usava nas lutas. Era raiva contida, direcionada para dentro. Depois de 20 minutos, Dante parou, ofegante, suor escorrendo pelo peito. "Água", disse sem olhar para Rafael. Rafael levou a garrafa. Quando estendeu, seus dedos roçaram nos de Dante por uma fração de segundo. Dante recuou a mão como se tivesse sido queimado. A garrafa quase caiu. Rafael a segurou no último instante. "Desculpa", Dante disse seco. Reflexo. Mas não era reflexo. Era medo. Medo do que aquele toque simples, acidental, podia despertar. Rafael entregou a garrafa de novo, dessa vez com cuidado para não tocar. Dante bebeu metade da água de uma vez, a mandíbula tensa. "Preciso que você trabalhe o ombro esquerdo depois", disse. "Está travando na rotação." "Pode ser capsular", Rafael respondeu profissional. "Vou avaliar." Dante assentiu e voltou para o treino. Os minutos passaram em ciclos repetitivos. Treino, água, treino, água. Sempre a mesma distância, sempre a mesma frieza. Mas Rafael começou a perceber algo. Toda vez que achava que Rafael não estava olhando, Dante olhava. Eram olhares rápidos, furtivos, como se ele estivesse checando se Rafael ainda estava ali, como se precisasse confirmar que não tinha ido embora. E toda vez que Rafael levantava os olhos, Dante já tinha desviado. Era um jogo de gato e rato, onde nenhum dos dois admitia que estava jogando. Depois do treino, Rafael preparou a maca para o tratamento. Dante deitou de bruços, sem dizer palavra. Rafael começou a avaliar o ombro esquerdo, palpando a articulação com dedos treinados. "Dói aqui?" perguntou, pressionando um ponto específico. "Não." "E aqui?" "Não." "Aqui?" Dante sibilou baixo. Sim. Rafael trabalhou em silêncio, aplicando pressão gradual, liberando a tensão acumulada. As mãos dele conheciam aquele corpo agora. Cada músculo, cada ponto de tensão, cada cicatriz. Era quase íntimo demais, mesmo sendo trabalho profissional. "Você vai precisar diminuir o volume de treino", Rafael disse, mantendo a voz neutra. "Senão vai inflamar." "Não posso diminuir. Luta em 2 semanas." "Então vai lutar com o ombro comprometido." Dante virou a cabeça para olhar para Rafael. Os olhos escuros intensos.
Não é sugestão. Rafael continuou, encontrando os olhos dele sem recuar. É fisiologia. Você continua nesse ritmo, vai romper algo, e aí não vai ter luta nenhuma. Dante sustentou o olhar por longos segundos. Rafael não desviou. Finalmente Dante voltou a apoiar o rosto na maca. Faz o que você achar melhor, disse, e havia algo perigoso na rendição daquelas palavras. Rafael continuou o trabalho, descendo para a região lombar onde sabia que Dante acumulava mais tensão. Sobre ontem, Dante disse de repente, a voz abafada. Rafael congelou por uma fração de segundo antes de continuar. Você não precisa falar sobre isso, disse. Eu sei, mas vou falar mesmo. Dante respondeu. Os homens não vão voltar. A dívida foi quitada. Você está seguro. Obrigado, Rafael disse, baixo. Não me agradeça, Dante cortou. Não foi altruísmo. Eu preciso que você esteja funcional. Não posso ter distrações. As palavras foram como tapa. Rafael apertou os dedos na pele de Dante, aplicando pressão demais. Dante gemeu baixo. Dor, não prazer. Rafael afrouxou imediatamente. Desculpa. Não. Estava bom. Aperta mais. Rafael obedeceu, e Dante soltou um suspiro de alívio. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Carregado. Você é bom nisso, Dante disse, a voz rouca. Ninguém nunca conseguiu liberar essa tensão antes. Rafael não respondeu, apenas continuou trabalhando. É porque você entende o corpo. Dante continuou, como se estivesse falando sozinho. Entende onde dói, onde precisa ser tocado, como aplicar a pressão certa. As palavras tinham duplo sentido, e ambos sabiam. Rafael terminou o tratamento em silêncio, limpou as mãos e começou a guardar os materiais. Dante sentou-se na maca, pegou a toalha e enxugou o rosto. Hoje à noite, disse, sem olhar para Rafael. Eu preciso do tratamento completo. Rafael parou o que estava fazendo. O ritual, Dante esclareceu, a voz controlada. Antes da luta eu preciso. Você sabe disso. A luta é em 2 semanas. Eu sei, mas eu preciso começar a preparação mental agora. Rafael virou-se para olhar para ele. Dante estava sentado na maca, a postura relaxada, mas os olhos estavam suplicando algo que a boca dele nunca diria. Não era sobre o ritual. Era sobre precisar tocar e ser tocado sem a desculpa da formalidade. Mas Rafael sabia que Dante nunca admitiria isso. Tudo bem, Rafael disse finalmente. Que horas? 00:30. Meu quarto. Rafael assentiu e saiu da sala antes que o peso daquela conversa o esmagasse. O dia passou em câmera lenta. Rafael tentou se ocupar explorando partes da mansão que ainda não conhecia, lendo qualquer coisa que mantivesse a mente longe do que viria à noite. Mas era inútil, porque toda vez que fechava os olhos, via Dante. Via a forma como ele tinha recuado do toque acidental. Via a forma como ele olhava quando achava que Rafael não estava prestando atenção. Via a contradição constante entre o que Dante dizia e o que o corpo dele gritava. Às 23h, Rafael tomou banho longo, se vestiu com roupas simples e ficou sentado na beira da cama esperando o relógio marcar 00:30. Quando finalmente chegou a hora, ele pegou a bolsa de fisioterapia, porque precisava da ilusão de que aquilo ainda era trabalho, e caminhou pelos corredores silenciosos até a porta dupla do quarto de Dante. Bateu 3 vezes. Entra. A voz de Dante veio do outro lado. Rafael entrou. O quarto estava na penumbra. Apenas algumas velas acesas, criando sombras dançantes nas paredes. Dante estava de pé perto da janela, usando apenas calça de moletom, o torso nu, as tatuagens parecendo mais intensas à luz das velas. Ele não se virou quando Rafael entrou. Fecha a porta, disse. Rafael fechou. O som da tranca ecoou alto demais no silêncio. Dante finalmente se virou. E pela primeira vez naquele dia inteiro, a máscara falhou completamente. Os olhos dele estavam famintos, desesperados, vulneráveis.
Mas quando abriu a boca para falar, a máscara voltou. Você sabe o que eu preciso, disse a voz controlada. Nada precisa ser dito. Rafael deu um passo à frente. Então por que você parece com medo? Dante piscou, surpreso pela observação direta. Eu não tenho medo. Mentira. Rafael, você tem medo? Rafael insistiu, dando mais um passo. Tem medo do que vai acontecer se você admitir que isso é mais do que ritual, mais do que preparação, mais do que contrato. Dante fechou os olhos. Não complica isso. Você já complicou, Rafael disse agora a poucos passos dele. No momento que pagou minha dívida. No momento que olhou para mim como se eu importasse. No momento que me chamou aqui hoje, 2 semanas antes da luta, porque não conseguiu ficar longe. Os olhos de Dante se abriram. E lá estava. A verdade nua e crua. E se eu não conseguir te deixar ir depois? Dante perguntou, a voz rouca, baixa. E se isso virar dependência? Então vira. Rafael respondeu, fechando a distância entre eles. E a gente lida com isso quando chegar a hora. Dante segurou o rosto de Rafael com as 2 mãos. O toque firme, possessivo. Você não entende o que está pedindo. Eu entendo perfeitamente. Dante encostou a testa na dele. Eu vou te consumir. Eu sei. Eu vou te quebrar. Eu sei. E mesmo assim você fica? Rafael segurou os pulsos de Dante, mantendo as mãos dele no lugar. Mesmo assim eu fico. Dante soltou um som que era metade desespero, metade rendição, e então puxou Rafael para um beijo que não tinha nada de profissional, nada de ritual, nada de contrato. Era só necessidade pura. E Rafael respondeu com a mesma intensidade, porque já estava cansado de fingir que aquilo era só trabalho. Quando se separaram, Dante encostou a boca na orelha de Rafael. Amanhã eu vou voltar a ser frio, sussurrou. Vou te tratar como função. Vou te ignorar. Porque é a única forma que eu sei de não te sufocar. Rafael fechou os olhos, o coração apertando. Eu sei. Mas aqui, Dante continuou, as mãos descendo pelas costas de Rafael. Neste quarto, quando a porta está trancada, eu vou ser verdade. Só verdade. Então seja, Rafael pediu. E Dante foi.